Olá pessoal, eu me chamo Lucas Farias de Medeiros, eu sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal do Paraíba. E estou gravando esse vídeo para mostrar o trabalho desenvolvido por mim, Ana Laura, Arthur Ramon, Davi Barato e Mauro Coimbra, projetos. A gente fez uma apresentação sobre a IA na gestão de projetos. E vamos começar, né? Tem aqui um breve sumário falando sobre o que vai ser apresentado. Eu vou começar introduzindo o conceito de IA para contextualizar, né, o que seria a IA e um pouco mais sobre ela. Bom, de modo simples, a IA é a capacidade de um sistema computacional pensar, aprender e tomar decisões com base no conhecimento que ela adquiriu. Então, diferente de sistemas tradicionais que seguem um conjunto de regras fixas, a IA utiliza modelos de aprendizado que permitem adaptar e evoluir. Ou seja, ela não se limita apenas a seguir instruções predefinidas. A IA pode ajustar suas ações com base em novas informações. Então, seguindo, a gente tem aqui alguns exemplos, né, como por exemplo chatbots, que a gente, como o ChatGPT, por exemplo, que é um chatbot muito evoluído, né? Sistemas de recomendação e sistemas de streaming, e auxiliar em diagnósticos médicos, que muitas IAs dão insights para os médicos terem um diagnóstico mais preciso, né? Embora não substitua os médicos, obviamente. Aqui a gente tem algumas características da IA. A primeira seria a generalização. Uma das principais características da IA é justamente a generalização, né? Isso significa que a IA vai aprender um conjunto de dados limitado e aplicar esse conhecimento em outros cenários. Então, por exemplo, se uma IA, um sistema de IA treinado em projetos de software, pode generalizar esse conhecimento e aplicá-lo em diferentes tipos de projetos, como projetos de construção e projetos de marketing. Além disso, tem a adaptabilidade, né, que é a característica de ela não ser estática, né? Então ela pode continuar aprendendo conforme novos dados estão disponíveis. A característica da raciocínio para a escolha é simplesmente dar uma escolha, né? Múltiplos caminhos para ela e ela conseguir escolher a partir de cálculos e de raciocínio, né? De certo modo, um melhor caminho. E a solução de problemas, né? Que seria você dar um input para ela, no caso aqui um exemplo, eu dei a madeira, e um problema que seria cruzar o rio, e aí ela dá a ponte, por exemplo, digamos. Beleza, então agora que a gente já entendeu o conceito de IA e já contextualizou, vamos falar sobre a gestão de projetos em si. Bom, a gestão de projetos, de forma geral, é o uso de conhecimentos, habilidades e ferramentas técnicas para planejar e controlar as atividades em projetos, com o objetivo de alcançar requisitos específicos. Então, ela é regida por alguns princípios básicos que devem ser seguidos para garantir que os projetos sejam bem-sucedidos esses princípios incluem o gerenciamento do escopo, do tempo, do custo e da qualidade dos recursos. Então, por exemplo, ao definir o escopo, a gente está delimitando o que será entregue no projeto. O tempo seria o prazo para a entrega das atividades, o custo se referiria ao orçamento disponível, enquanto a qualidade seria para garantir que os padrões desejados sejam alcançados e os recursos envolvam os recursos envolvem as pessoas, né? Ali, os equipamentos, materiais necessários para o projeto. Então, é fundamental que o gerente de projeto ele consiga equilibrar todas essas coisas para garantir que o projeto seja bem sucedido, né? Então, vamos lá. Qual é o papel do gerente de projetos? Vamos se aprofundar um pouco mais nisso. Bom, o gerente de projetos é responsável por aplicar esses princípios e garantir que o projeto seja no caminho certo, desde o planejamento até a sua execução. Então, uma das funções principais do gerente de projetos é o planejamento. Ele define o escopo, cria o cronograma e aloca os recursos necessários para o projeto. Depois vem a execução. O gerente coordena a equipe e garante que as tarefas sejam realizadas de acordo com o cronograma. É aqui que o trabalho realmente acontece. Mas o trabalho do gerente não para por aí, porque durante a fase do monitoramento e controle, ele acompanha o progresso do projeto, ajusta os planos conforme necessário, gerencia os riscos e resolve problemas que surgem ao longo do caminho. Além disso, é importante dizer que a comunicação é fundamental. Então, o gerente de projeto serve como principal ponto de contato entre a equipe do projeto e as partes interessadas. Então, essa parte é muito relevante do seu papel também, dentro do projeto. Continuando, a gente vai falar um pouco mais agora sobre os desafios que a gestão de projetos encontra. Bom, segundo o Studies Group, apenas 35% dos projetos são considerados bem-sucedidos. Então, isso significa que a maioria dos projetos enfrenta dificuldades em atingir seus objetivos dentro do prazo e do orçamento. Então, é criado uma expectativa e essa expectativa muitas vezes não é atendida. E os maiores desafios também é a complexidade na integração de ferramentas. À medida que mais empresas adotam ferramentas de IA e outras tecnologias, os gerentes de projeto enfrentam o desafio de garantir que essas ferramentas sejam integradas de forma eficaz e que todas as partes envolvidas saibam como utilizá-las. Outro desafio é a gestão de projetos múltiplos, né? Normalmente é muito comum o gerente de projetos acompanhar vários projetos de uma vez. Inclusive, tem um dado que 35% de gerentes estão envolvidos em mais de um projeto simultaneamente, o que aumenta a complexidade da gestão e a necessidade de identificar e mitigar os riscos constantemente. E assim, esses desafios reforçam a importância de uma gestão de projetos bem estruturada e a necessidade de ferramentas que possam ajudar e auxiliar a simplificar e otimizar esses processos. Então, continuando. Então, diante de todos esses problemas que o gerente de projetos enfrenta, a gente tem que pensar em como a gente pode mitigá-los, né? E a IA oferece ferramentas para isso, para auxiliar o gerente de projetos a fazer melhor o seu trabalho, a entregar melhores resultados. E isso é calcado em dados, certo? Assim, a gente vê que empresas que utilizam IA relatam que conseguem entregar 61% dos seus projetos no prazo, contra apenas 47% das empresas que não utilizam IA. Além disso, as empresas que adotam o IA conseguem alcançar 95% dos benefícios comerciais planejados em apenas, no caso, em 69% dos projetos, comparado a 53% das empresas que não utilizam IA. Então, isso mostra que a IA pode otimizar o gerenciamento de projetos, garantindo maior eficiência e sucesso. Para além disso,
Não é só no cumprimento dos prazos que a IA se destaca. As organizações que utilizam IA relatam um retorno sobre investimento, um ROI, superior em 64% dos seus projetos, comparado a apenas 52% das empresas que não fazem uso dessa tecnologia. Então, assim, esses dados servem para mostrar, evidenciar que a IA não apenas melhora o conteúdo de projetos, mas também oferece um impacto direto nos resultados comerciais e no sucesso financeiro da empresa. Então, dentre todos esses dados, né, que eu evidenciei, na prática, como a IA impacta o gerenciamento de projetos? Bom, existem três pontos principais que a gente pode citar aqui. Uma das principais vantagens da IA no gerenciamento de projetos é a sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas. Ferramentas de IA podem gerar cronogramas automaticamente com base em dados como data de início, término e alocação de pessoas em tarefas. Economiza tempo e permite que o gerente de projetos foque em decisões mais estratégicas, até mesmo mais macro, né? Então, assim, poderia delegar tarefas mais simples, mais micradas para a IA, enquanto o gerente de projetos toma decisões mais abrangentes, né? Isso pouparia bastante seu tempo. Além disso, a IA também pode decompor tarefas complexas em subtarefas, identificando o que precisa ser feito e categorizando essas tarefas automaticamente, o que ajuda a melhorar o trabalho e aumenta a produtividade da equipe. Né? Por exemplo, o site, quando você vai desenvolver um site, né, você pode pedir para a IA dividir o desenvolvimento do site em várias tarefas, subtarefas. Isso seria um exemplo de como a IA generativa poderia ajudar o gerente de projetos, né, a fazer o seu trabalho. Outro impacto da IA é na geração de changelogs e relatórios detalhados, porque com a IA, esses documentos são criados automaticamente, sem a necessidade de um gerente de projetos compilar manualmente todas as informações, avaliar tudo e sair escrevendo relatórios. Então, isso não apenas economiza tempo, mas também melhora a precisão das informações. Porque o gerente de projetos não vai, talvez, não lembre de tudo, talvez vou cometer um erro na leitura, enfim. Aí pode acontecer, mas a tendência é que o erro seja minimizado, né, conforme a tecnologia avança. Então, isso melhora a precisão das informações e elimina parcialmente o risco do erro humano, né? Então, desse modo, a IA é capaz de detectar inconsistências e duplicações de tarefas, ajudando a evitar problemas antes que se tornem graves, né, também. Então, isso garante que o projeto flua de forma mais suave, com menos obstáculos no caminho. Prosseguindo aqui, ó, a gente vê um gráfico que mostra que a IA realmente tem um papel importante na previsão de tendências na gestão de riscos. Então, graças à sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados em tempo real, a IA pode identificar padrões e prever problemas que podem ocorrer ao longo do projeto. Então, por exemplo, ela pode analisar o histórico de projetos anteriores e identificar potenciais riscos que não são óbvios para a gerente de projetos. Isso permite que a equipe se antecipe a esses problemas e os evite antes que eles ocorram. Além disso, a IA pode monitorar o andamento do projeto em tempo real, fornecendo insights sobre o progresso e sugerindo ajustes quando necessário. Isso ajuda a garantir que o projeto continue no caminho certo, mesmo que ocorram mudanças inesperadas no escopo, no orçamento ou no cronograma. Então, a previsibilidade trazida pela IA permite que os gerentes de projetos sejam mais proativos e menos reativos, o que é essencial para o sucesso de projetos complexos. E aí fica a pergunta, né? A IA vai substituir por completo o gerente de projetos? Será que essa ocupação vai acabar, não vai mais existir? E bom, como você deve esperar, a resposta é não. Porque assim, a tendência é que isso não ocorra, beleza? Então, embora a IA seja extremamente eficiente em analisar dados, automatizar tarefas e fornecer recomendações, ela ainda não consegue substituir a inteligência humana, especialmente no que diz respeito à tomada de decisões estratégicas e à liderança. Desse modo, assim, a IA oferece suporte ao gerente de projetos, mas não pode substituir o julgamento humano. Né? Então, a capacidade de negociar, mediar conflitos, ou até motivar a equipe, que é muito importante, esses são aspectos fundamentais que envolvem habilidades interpessoais, que a IA, por enquanto, não pode replicar ainda, né? Quem sabe no futuro. Então, desse modo, o papel do gerente de projetos vai evoluir, mas não será eliminado. Então, o gerente de projetos vai se tornar mais focado em tarefas estratégicas e vai ficar menos sobrecarregado com atividades operacionais que podem ser facilitadas pela IA. Então, falando um pouco agora sobre as ferramentas utilizadas pelo gerente de projetos para facilitar o seu trabalho, né, utilizando o IA, a gente pode citar o Monday.com, que é uma ferramenta muito interessante. Tem aqui esse vídeo deles, vou deixar na descrição, que mostra que você pode, por exemplo, conversar com o chatbot lá, e o chatbot, utilizando IA generativa, e NLP, né, ele vai pegar os seus comandos e vai criar tabelas, criar as posições, né, o carro cada um vai ocupar, e até mesmo as tarefas, né. Então, assim, a partir do simples chat, ele já vai adiantar muito do trabalho que o gerente teria, né? Trabalho manual, no caso. E aqui a gente tem a home dele, né? A gente tem aqui a home padrão. Já adiantando aqui, a gente vê aqui tem integração com o Gmail, com o Substack, pode automatizar algumas tarefas, né? Aqui, acredito que seja o botão do chat, que eu mencionei. Além dessa home, ele também tem essa visão de Kanban, né? Você pode criar múltiplas visões, como você preferir. Tem outros aqui, nesse maisinho, né? E aqui a gente tem as atividades, né, que ele realiza, como eu mencionei. A integração com o e-mail, com Excel, a automatização, o chatbot, né? Além de múltiplos gráficos, criar hoje esse gráfico para exibir visualmente, né, melhor os dados do quadro, números, bateria, Gantt, né, para melhorar o planejamento, galeria de arquivos e apps, né, para você integrar com outras aplicações. Basicamente é isso. Agora falando um pouco sobre o Dart. O Dart
ferramenta muito boa também, que é mais voltada, na verdade, tanto para o gerente quanto para aquele que está sendo gerenciado, né? Mas ele tem aí algumas ferramentas interessantes que a gente tem aqui, né? A IA executar alguma tarefa, dependendo se for uma tarefa simples, né? A IA reconhecer automaticamente qual propriedade essa tarefa é. A criação de reportes automatizados, né? Relatórios para o gerente ver. Além da criação, aqui ele também pode, assim, dar uma tarefa para ele e ele divide em tarefas menores. E outra coisa bacana, esse é o último aqui, que é a detecção de duplicados. Então, ele pode detectar tarefas que são muito similares e juntá-las em dois, né? Ou então realmente deletar uma que seja muito redundante. Aqui a gente tem a Home to Dart, né? Que é bem tem algumas semelhanças, né? Com o Monday, que a gente também pode trocar para pegar outras visões, né? Como a gente vê aqui, usar o Kanban e tal, etc. E bom, basicamente era isso. Aqui sim, vem para personalizar, né? O quadro, né? Enfim. Mas é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenham gostado, que tenham dado para aprender alguma coisa. Valeu demais. Muito obrigado.